Enquanto isso, vamos falar do Corinthians agora. Já já o Samir vai entrar aqui para debater com a gente, mas já adiantando, o Corinthians teve um a mais em 80 minutos, só que aí jogou mal e perdeu para o São Bernardo 1-0. O Mano, já na reta final do jogo, se irritou com uma falta de ataque feita pelo Yuri Alberto e gritou: "Você é burro". PVC, o que você achou disso? Depois, ele substituiu o Yuri Alberto pelo Arthur Souza, destaque da Copinha, que a gente falou bastante aqui. E aí, na saída do campo, o Yuri reclama um pouquinho, aí eles conversam um pouquinho, e aí eles se abraçam longamente. Mas já estava falado, né? Não, eu acho que se for, a gente vai discutir aqui preposições e interrogações, mentira. Não vai discutir o erro, porque o Mano errou. O Mano errou é consenso. Não é consenso porque o Miller disse ontem que o técnico tem o direito de xingar o jogador. Mas, enfim, mas é quase consensual que o Mano errou. Na minha opinião, o Mano errou. Só que assim como ele falou em Cuiabá e não no Cuiabá, o que é um detalhe que ele chamou atenção na coletiva no sábado, ele fez um "você é burro" interrogação, não exclamação. Teve uma interrogação na frase, o que muda muito pouco, né? A minha impressão é que tem um erro e que pode. Aí a minha pergunta para o Samir, que vai falar com a gente daqui a pouco, se dá para saber a repercussão disso dentro do grupo de jogadores. Porque a gente está falando do chute na lua do Ranieri, que o Mano fez questão de dizer aqui no Corinthians não é assim, e depois do "você é burro" interrogação para o Yuri Alberto. Depois, aparentemente, fizeram as pazes, mas os bastidores o Samir pode nos contar. A gente tem o que o Abel falou sobre isso, esse pedacinho da entrevista coletiva depois do jogo. Vamos ouvi-lo. O Abel Parabéns não, desculpa, pela análise. É exatamente isso que é o futebol. A gente não descontextualiza, só descontextualiza quem quer fazer um tumulto. O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, né? Mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal, né? A atitude pode ter sido burra naquele momento, é uma falta de ataque, você não pode fazer uma falta de ataque, você está com um homem a mais, nós temos 5, 6 faltas de ataque, né? Então a gente, quando se refere a isso, sempre é a atitude, não é a pessoa, né? E quem deu meio chutinho sabe que é assim, tá? Então vamos continuar falando para as pessoas do futebol. Se quiserem fazer reality show, bom, daí eu acho que tem que ir para outra coisa, a gente não faz, né? A gente já está acostumado também com as repercussões da rede social, né? Você fala em Cuiabá, a pessoa escreve no Cuiabá, e aí cria uma crise, tenta criar uma crise no clube. Então era em Cuiabá, não era no Cuiabá, tá? Estava se referindo a um chute de longa distância, então depois você chutou lá de Cuiabá. Esse foi o termo que eu usei com o Ranieri. Então tudo mais já faz parte de uma derrota, que aí tem que aumentar a derrota, porque não tem tanta graça falar como você falou, que é no início do trabalho, que vai ser assim mesmo, que vai demorar um pouco para se construir aquilo que precisa se construir, né? E aí, Samir, bom dia, bem-vindo aqui ao De Primeira. Como é que tá repercutindo essas atitudes do Mano aí no Corinthians? E tá mutado. Bom dia, agora sim, né? Bom dia, Domi, bom dia, amigos, a quem nos acompanha de primeira. Internamente no Corinthians, né, eu conversei com pessoas hoje pela manhã, falaram que o Mano conseguiu contornar, né, essa situação aí do Yuri Alberto no campo. Tiveram aí uma longa conversa ainda dentro do campo. Depois ele explicou na coletiva, né, a questão de não que a pessoa, né, seja burra, mas o ato foi um ato de burrice, enfim. Ele falou que o futebol também é feito aí de palavras fortes e que essa conversa no campo acabou já resolvendo e alinhando toda a situação aí com o Yuri Alberto. Com o Ranieri, né, o Mano, eu já também, né, tinha conversado com pessoas em relação ao Ranieri, porque era o jogo anterior, né, que teve aquele problema do chute em Cuiabá, como nós acabamos aí de acompanhar a sonora do Mano. O Mano e pessoas dentro do Corinthians também alegam que não teve nenhum problema. O jogador gosta muito do Mano. O Mano, aliás, foi o responsável, né, pela contratação do Ranieri
ao Corinthians, né? Na saída do campo no ano passado, Corinthians e Cuiabá, o Mano foi até o Ranieri, falou que queria contar com ele no Corinthians, então foi um pedido exclusivo do Mano a contratação do volante, e eles também se dão bem. É claro que a torcida não engoliu muito, né? O torcedor corintiano tá meio pilhado com essa situação, né? Já que são 2 cobranças seguidas aí em público, né, do Mano Menezes em relação aos seus atletas. Mas internamente parece que o Mano tá conseguindo aí administrar a situação, viu, Domi? A gente tinha visto também o Cássio, né, reclamando da falta de reforço e um pouco da bagunça. Você acha que eles estão unidos contra isso, contra esses problemas fora de campo? Eu acho que a questão do Cássio, né, muita gente olhou como uma cobrança para o Mano. Eu percebi isso daí, principalmente em redes sociais, aquela coisa toda. Mas a cobrança ali era mais em questão da diretoria. Por quê? Porque a diretoria ela faz, né, a limpa, né, dispensa muitos jogadores e acaba não cumprindo a promessa de trazer os grandes jogadores e também não só o time forte que eles prometeram, grandes contratações, tentaram o Gabigol, tentaram o Borré, tentaram o Luiz Henrique, na verdade não conseguiram ninguém. Teve também a quantidade que foi prometida, né? O Augusto falou que não ia demorar muito para o Corinthians fazer uma cerca aí de 12 contratações. E o Mano Menezes, na verdade, só está contando com 3, 4 no máximo, né? Cada jogo são 3 contratações das novas contratações em campo. E aí o Cássio vem e cobra, né? A diretoria, para mim ficou claro ali que a diretoria em público, né? Que precisa realmente de reformulação. Ele falou que o Mano de reforços, ele falou que o Mano ainda estava tentando se virar como pode. Então, para mim, ali foi uma cobrança mais direcionada à diretoria. Eu acho que com o grupo, né? Por enquanto não há. Acho que não dá para a gente chegar naquele ponto, né? Que faz o treinador perder o emprego, perdeu o elenco, né? Perdeu o grupo. Eu acho que não chegou nesse nível em relação ao Mano Menezes, mas que atletas e diretoria não falam a mesma língua, eu acho que aí sim, né? Principalmente a questão do Cássio, que é o líder do elenco. Mas é claro que dentro do Corinthians todo mundo entende que falta reforços. E a diretoria, né, por enquanto, não conseguiu atender, né, o pedido de torcedores e agora até do elenco. Por mais que assim, por mais que a questão da direção e dos jogadores tenha assim, minimamente uma conversa e o Cássio tenha explicado para o Rubão, explicado para o presidente o que ele quis dizer nas entrevistas, e o Rubão ter explicado para os jogadores, há uma desconfiança do elenco em relação ao que a direção, ao comportamento da direção nas contratações, que deixa todo mundo em dúvida. Porque, assim, nas palavras do Cássio, o cara está treinando com a gente e, de repente, no dia seguinte ele vai embora, não é legal. Porque, assim, os jogadores sabem que não dá para contar só com a molecada, principalmente para os mais velhos, para os mais experientes, para os líderes do elenco. Fagner, Cássio, né? Os jogadores que antes você tinha um Gil, você tinha um Fábio Santos, esses caras eles se fechavam ali entre os experientes e eles se blindavam. Muitos desses experientes não estão mais. Renato foi embora, Paulinho não está pronto, ainda não está no dia a dia, não está jogando, o Gil foi embora, o Juliano foi embora. Então, assim, os líderes do elenco estão em menor número, só tem molecada hoje. Tem o Yuri Alberto que está sentindo a pressão, tem o Mano Menezes, que é um técnico que é cascudo, mas ao mesmo tempo é a molecada. Então, assim, você ir para o front, você enfrentar adversários com a molecada, os líderes se sentem enfraquecidos, porque são eles que estão tendo que resolver a parada dentro de campo. Então, essa desconfiança é em relação à diretoria. Por mais que tenham as conversas, por mais que tenham as trocas, o elenco sente essa desconfiança em relação aos reforços, o que fez o Cássio falar isso publicamente. Mas aí você fala que ele foi se explicar para a direção, né? Então isso é importante, porque se ele tem que se explicar e ele eventualmente vai voltar atrás, mas existe um fato que
O Augusto Melo prometeu 14 reforços, prometeu 11, depois falou 12, depois falou 14, e tem que jogaram 5, não é isso? Palácios, Félix, Ranieri, o Garro não jogou, o Hugo. E aí vamos ter uma outra... Quarto. Aí tem uma outra coisa. Ele prometeu 14 reforços. E nós estamos falando de 4 contratações. Só que tem um outro lado, só para voltar para a questão do Mano um pouco, eu acho que o Mano tem, e o depoimento do Miller ontem, comentando em São Paulo, foi na direção de o técnico tem o direito de xingar o jogador, mas a gente vai sempre se lembrar do caso Tietê e Fernando Diniz, que naquele momento, no início de 2021, todo mundo no São Paulo disse, está tudo bem, não há nenhum problema, o Tietê adora o Fernando Diniz adora o Tietê, e meses depois o Tietê falou como se sentiu ofendido naquele episódio. Errar, todo mundo vai errar. Eu vou cometer meus erros, você vai cometer os seus. Na minha avaliação, houve um erro de comunicação do Mano, não é um erro imperdoável, que nunca... E como o Samir já explicou, ele está conseguindo apaziguar o ambiente, mas não deixa de ser um erro. E a questão do time, sem dúvida, o Mano já disse no sábado que vai jogar um clássico desigual na terça-feira, porque o São Paulo é um time montado e o Corinthians é um time no início. O PVC, bom lembrar que esse caso do Tietê degringolou a campanha do São Paulo no Brasileiro naquela ocasião, né? E não foi uma coisa assim, não estou dizendo que é o mesmo caso, mas, por exemplo, o Mano falar que não é pessoal, você vira para uma pessoa, se eu chegar para o PVC agora e falar assim, você é burro, não é pessoal, eu falando isso diretamente para o PVC, pô, é claro que é pessoal. Desculpa, não dá para dizer que não é pessoal, né? E outra coisa é que, essa coisa que pode xingar, o mundo está mudando, né? A gente teve essa discussão, inclusive, na época do Tietê e da época do Fernando Diniz. Essas coisas, essa linguagem, o que era tudo permitido no futebol, hoje em dia não é bem assim. Então, eu acho que teve um erro do Mano. Ele normalmente é uma pessoa que se comunica bem, mas ele cometeu 2 erros seguidos, porque ainda que ele não tenha falado no Cuiabá, ele falou em Cuiabá, ele está falando lá da... Enfim, cidade onde nasceu a minha mãe, aliás. Mas, enfim, ele falou de uma forma pejorativa, né, da cidade. Agora, PVC, tirando o xingamento, que acho que todo mundo aqui concorda, né, que foi um erro, o Mano tinha razão para tirar o Yuri Alberto? Não tinha, porque o Yuri Alberto está sem confiança. O Mano acredita muito no futebol do Yuri Alberto. A avaliação da comissão técnica e do Mano Menezes é que se o time, a partir do momento que o time se acerte física e taticamente, o time vai se aproximar, vai jogar mais em bloco e vai se aproximar mais do Yuri Alberto. O diagnóstico do ano passado é que o time estava muito espalhado, que o Fausto Vera, por exemplo, é um jogador muito bom tecnicamente, mas que fisicamente não estava bem, então ele parava atrás do campo, da metade do campo, não avançava, o time assim ficava espalhado, sem o bloco chegar junto, e acontecia do Yuri Alberto ficar completamente isolado na frente. E o Yuri Alberto, nessa circunstância, é o cara que só tem a jogada de velocidade para ser lançado no espaço vazio e finalizar. A preparação da comissão técnica é para o Yuri Alberto ser titular da equipe e para ter um time coletivamente mais forte que se aproxime do Yuri Alberto e faça o futebol dele crescer. Agora, também tem o diagnóstico de que ele está sem confiança. E à medida em que você pergunta se não tem inteligência, você não vai dar mais confiança para ele, talvez você tire. Mas o professor, em termos, é o Mano Menezes. Acho que ele cometeu um erro. O Samir está dizendo que internamente ele está conseguindo apaziguar essa situação. Em relação ao Yuri Alberto, a confiança de que ele pode dar a volta por cima já foi maior, né? No início da temporada, muita gente apostava que o Yuri Alberto poderia retomar aí o bom futebol, né? O primeiro ano no Corinthians dele foi bom, o segundo foi horroroso. Esse ano aí seria a definição de quem é o Yuri Alberto no Corinthians. Mas eu até acabei de subir uma coluna falando sobre isso. O
a contratação, né, do Pedro Raul, que o Corinthians avançou, é melhor a gente não cravar nada no Corinthians ultimamente, né? Depois que o jogador treina no clube e volta, é melhor a gente ser bem prudente. Então vamos dizer que é um reforço encaminhado apalavrado, que é o Pedro Raul hoje, aconteceu por causa da má fase do Yuri Alberto. Por quê? O Corinthians, na primeira tentativa, faz uma proposta de empréstimo. Quando o Toluca recusa, o Corinthians pula fora, porque entendia que não era uma urgência o Pedro Raul. A ideia era contratar o Pedro Raul para fazer uma dupla ali com o Yuri Alberto, disputar a posição com ele e depois contratar os jogadores de beirada que o Corinthians precisa muito. Aí o Corinthians pula fora. Quando o Corinthians vê o início de temporada do Yuri Alberto, o Corinthians retoma as negociações com o Toluca e não vou usar o modo desespero, mas aí muda a proposta, faz uma proposta de compra, né, para ficar com o jogador em definitivo e está fechando aí por cerca de 5 milhões de dólares, né? Então, assim, a fase do Yuri Alberto realmente fez o Corinthians até mudar os planos no mercado da bola, porque prioridade no Corinthians, a gente tem falado muito aqui, né, PVC, né, os amigos, são os lados de campo. Não faria muito sentido o Corinthians contratar um centroavante agora, mas pela fase ruim do Yuri Alberto, o Pedro Raul chega até com status de titular que vai brigar forte aí com o Yuri pela posição. E o problema de ver o Yuri Alberto pelo lado, ele até fez uma jogada boa no jogo contra o Guarani, jogar aberto do lado direito, por exemplo, que o Corinthians tem essa carência hoje, é que ele também não está criando. Internamente no Corinthians a avaliação é essa. Ele não está fazendo gols e também não está conseguindo criar. O Mano mudou o esquema no último jogo, né? O Corinthians jogava no 4-2-3-1. Eu sei que não muda muita coisa, mas muda, né? Porque você tinha Rojas, o Matheus Araújo atrás do Yuri Alberto e o Romero, e os dois volantes, Michael e o Ranieri. Nesse último jogo, o Corinthians foi para o 4-3-3, colocou o Fausto Vera do lado direito, o Ranieri centralizado, o Michael, né, na esquerda, e aí vem com o Rojas e o Yuri Alberto e o Wesley na ponta. Mesmo assim, né, mudando o esquema, o Yuri Alberto não conseguiu ter chances de gol, enfim, não conseguiu também provocar ali algumas oportunidades. A situação realmente está difícil aí pro Camisa 9. Nossa, e com certeza, como vocês falaram, esse você é burro não vai ajudar. Samir, muito obrigada pelas informações de bastidores. Amanhã você volta se tiver mais alguma coisa que você apurar por aí, beleza? Fechado. Terça-feira. Só não é guerra, mas é terça-feira. Valeu. Exatamente, tem majestoso. E se falar em guerra, tem Fabinho Soldado agora, então não tem problema também. Se tiver guerra. Essa piada vai ser infinita, hein, Samir? Valeu.